Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu sou analista de sistemas na Induscabos, sou colaborador desde 2023. Aqui ao lado eu estou com o Leonardo, que é o nosso gerente de PPCP, está com a gente desde 2014. E a gente vai falar um pouco sobre a Induscabos. Decisões inteligentes e apoiar toda a operação em tempo real. Eu conecto planejamento, produção e execução, garantindo que todas as informações fluam de forma integrada e confiável. Essa abordagem trouxe mais velocidade, controle e eficiência. Agora, vamos ver isso acontecendo na prática. Aqui na apresentação do nosso case, a gente vai falar um pouco sobre a nossa empresa, o que foi o nosso desafio, qual foi a nossa solução desenvolvida, os resultados que obtivemos e os nossos próximos passos. E, ao final, a gente deixa aberto para dúvidas. A Induscabos é uma empresa que nasceu em 1976. Nós ficamos localizados em Poá, São Paulo, na região do Alto Tietê. Nós produzimos mais de 33 mil toneladas por ano. E dentro dessas 33 mil toneladas, temos mais de 11 mil produtos acabados. E para compor os nossos produtos acabados, temos mais de 13 mil produtos intermediários. Nós contamos com uma planta de 80 mil metros quadrados, com 80 recursos produtivos. A Induscabos ela sempre visou a melhoria contínua e o avanço tecnológico. Então, desde 1995, nós temos a ISO 9001, que é a ISO da qualidade. Desde 2021, temos a ISO 14001, que é a ISO do meio ambiente. E já estamos nos preparando para a ISO 27001 e a 27701, que são as ISOs de privacidade e segurança de dados. Hoje, a Induscabos ela conta com mais de 500 colaboradores, com uma linha fabril de 3 turnos. E o nosso quadro do PPCP, que é o nosso grande case, ele conta com 7 colaboradores, sendo o gerente, o Leonardo, um programador, um colaborador que cuida de sistemas, outro para insumos e 3 colaboradores que cuidam dos controles. Antes de mostrar o nosso case em si, nós vamos falar um pouco sobre os nossos processos, para que vocês entendam a complexidade do nosso case. Então, o nosso primeiro macroprocesso é a trefilação, onde a gente faz o esticamento do nosso vergalhão de matéria-prima para um fio de diâmetro menor. O segundo processo é o processo de torção, onde é feito a união desses fios e a gente passa ele para a extrusão, que é o processo de isolamento e cobertura desse cabo. Ao final, ele vai passar pelo repasse, que é o checklist final para garantir a qualidade do produto e entregarmos o material sem nenhum defeito. Começa quando nascemos. Diversas formas de conexão. Conexões que nos mantêm vivos, que nos mantêm seguros. Conexões que transmitem ideias e informações. Vivemos em um mundo onde tudo se conecta, e essas conexões fazem com que tudo funcione. Um mundo movido a energia. A Induscabos Condutores Elétricos é uma empresa que entende de energia. É uma das maiores fabricantes no Brasil de fios e cabos elétricos de alta, média e baixa tensão. Uma empresa fundada em 1976 que entende sobre como a energia move o mundo e as pessoas. Atuando em diversos segmentos do mercado, os fios e cabos elétricos da Induscabos estão presentes em todo o Brasil e em mais de 15 países no mundo, ajudando a levar energia para milhões de pessoas em diversos países. Concessionárias de energia, indústrias de óleo e gás, mineração, siderurgia, papel e celulose, agroindustrial, parques eólicos e fotovoltaicos, construção civil, distribuidores de materiais elétricos e home centers são segmentos que a Induscabos está presente. Sua localização estratégica, próxima a grandes centros de distribuição como São Paulo e Porto de Santos, garante o escoamento ágil de sua produção pelo transporte marítimo ou pelas principais vias rodoviárias do país. Responsável por todo o processo de produção,
desde a transformação da matéria-prima até a entrega do produto final, é certificada pela ISO 9001 e atestada pela UL, Underwriters Laboratories Inc., certificadora reconhecida internacionalmente, proporcionando as melhores práticas internacionais de gestão organizacional. Com um completo portfólio de produtos, capazes de atender às exigências e complexidades dos mais variados tipos de projetos, a Induscabos está equipada com tecnologia de ponta para a produção de cabos de média e alta tensão até a classe de 138 kV. A planta industrial conta com 2 linhas catenárias de vulcanização contínua de última geração, com capacidade de produção superior a 200 km de cabos por mês, reunindo o que existe de mais moderno na fabricação de cabos elétricos com isolação à base de EPR e XLPE. Com um programa permanente de capacitação dos colaboradores, treinamento de sua equipe técnica e uma criteriosa seleção de fornecedores, a empresa tem total controle de seus processos e responsabilidade ambiental, assegurando assim a qualidade de seus produtos e serviços. Uma empresa que nos conecta através de fios e cabos. Começa quando nascemos. A Induscabos cuida do resto. A Induscabos visa ser referência no transporte de cabos de energia. Processos bem definidos garantem organização, eficiência e controle em cada etapa da produção. Toda a operação funciona de forma coordenada, garantindo que cada etapa aconteça no momento certo. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre a Induscabos, eu vou falar o que é a essência da Induscabos e qual o principal valor. Para a Induscabos não tem nada mais importante do que entregar para o cliente final um cabo com qualidade. Como nós trabalhamos com condutores, é um risco muito alto entregar um material que não vai atender as expectativas. Então, a nossa maior essência é atender os clientes sempre com perfeição. E, para isso, o nosso maior valor interno é a segurança e a saúde dos colaboradores, porque não tem como nós mantermos uma alta produtividade com qualidade sem a segurança e saúde dos nossos colaboradores. Eu vou passar a palavra ao Léo, que vai contar um pouco sobre o nosso desafio. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. O nosso processo, nós dividimos ele em 3 etapas de complexidade. A primeira, a gente vai falar sobre o assincronismo no chão de fábrica. O segundo, o grande gargalo do nosso processo. E o terceiro, a complexidade implacável do mercado, que foi a transição de fabricar itens padronizados para itens especiais. A primeira camada, como a gente colocou, o assincronismo fabril, ou a falta de sincronização no nosso ambiente industrial, nós tínhamos uma falta de previsibilidade. Essa falta de previsibilidade, ela acarretava em um WIP alto, ela acarretava em atrasos maiores que 30 dias para nossos clientes, e o principal, como a gente não tinha essa previsibilidade futura, nós não conseguimos passar para o nosso cliente uma data real. Então, se o material vai atrasar, quando ele vai ficar pronto? Então, nós não conseguimos passar essa visão para os nossos clientes. A segunda camada, que a gente determinou como o grande gargalo administrativo, o PCP abria em torno de 3.000 ordens por mês. Essas 3.000 ordens por mês demandavam 270 horas mensais. Então, para facilitar a conta, a gente colocava 30 dias. Se a gente dividir 270 por 30 dias, 9 horas diárias, que era o período de trabalho do PCP, o período de trabalho administrativo. Esse período de trabalho era em torno de 2 a 3 pessoas que realizavam essas atividades de maneira manual ao longo do mês inteiro. Então, nós tínhamos essa atividade que não agregava valor no nosso processo. E a terceira camada foi a transição de materiais padronizados para materiais especiais. Então, até 2021, o nosso PPCP trabalhava apenas com 2 nomenclaturas, MTS e MTO.
Porém, o MTO, que a gente colocava todos os itens, nós tínhamos material que demorávamos 2 dias, nós tínhamos materiais que demorávamos 120 dias. Então, nós não poderíamos colocar esses 2 itens na mesma cesta. Então, procurando no mercado, pesquisando, nós encontramos mais 3 complexidades: o ATO, CTO e o ETO. Então, de maneira rápida, o ATO é um material semi-acabado. Então, muitas empresas utilizam buffer, Kanban, supermercado, cada uma tem a sua estratégia. Esse item semi-acabado, a gente pega ele, coloca nas 2 etapas, a gente finaliza o processo e entrega para o cliente o material. O CTO, que é o Configure to Order, é você configurar para o processo, para o pedido, aquela solicitação do cliente. Então, no nosso cabo, por exemplo, tem uma gravação padrão, o cliente solicita o nome dele, o nome da empresa dele. A partir do momento que ele faz essa solicitação específica, o cabo não é mais padronizado. O cabo não pode ir para estoque. Então, essa classificação configura uma particularidade para esse cliente. E o ETO, que a gente gostaria de destacar, que é o Engineer to Order, que é realmente engenheirar para o pedido. O engenheirar para o pedido, desde a sua emissão, desde a cotação do pedido, até a parte de pesagem final, todas as etapas necessitam de um acompanhamento. Todas as etapas necessitam de um controle especial para que esse material não desvie do processo. Até porque esses materiais classificados como ETO, eles são intolerantes à falha. Um material especial, a gente não tem margem para errar. Uma vez que a gente erra na fabricação de um material ETO, o destino dele é a sucata. A profundidade, inclusive, de um material especial, a estrutura dele, os subníveis dele variam em até 30 operações. Então, cada operação, então cada recurso, cada máquina, ele passaria, para entender melhor, por 30 recursos produtivos na nossa planta. E o lead time é extremo. O lead time do padronizado oscila de 2 até 15 dias e um ETO até 120 dias. Então, a gente tem esses 2 extremos para poder mostrar para vocês. Então, o grande desafio do ETO, como a gente colocou, era realmente a gente conseguir programar a fábrica com essa quantidade de SKUs, lembrando que um único produto acabado pode passar por 30 recursos produtivos. Então, como que eu consigo programar a fábrica com um item especial, tentando ainda conciliar com os demais pedidos que a gente tem na nossa planta? Então, aí entrou a grande complexidade do nosso negócio. E, como nós tínhamos aquele processo manual, a gente chegou no limite do planejamento humano. Então, o programador, ou as pessoas que auxiliavam, não conseguiam mais realizar essa atividade sem um processo que nos auxiliasse, sem uma maneira que facilitasse essa programação para a fábrica. E nós chegamos no ponto de ruptura. Como programar a fábrica manualmente, com 80 linhas produtivas, equilibrando 11 mil produtos acabados, quando o mercado exige altamente produtos complexos e a nossa equipe, em torno de 3 pessoas, quase a metade da equipe, demanda 270 horas mensais nesse processo manual de abertura de ordens. A resposta, é clara, era humanamente impossível e nós precisávamos reescrever esse sistema. Com uma operação dessa escala, o planejamento da produção se tornava um grande desafio. Decisões de planejamento influenciavam diretamente a eficiência da operação. Com tantas informações envolvidas, manter a produção alinhada exigia análises constantes. Para acompanhar essa operação, o planejamento precisava dar um próximo passo. Então, dado o desafio, a gente chegou numa solução em conjunto com a ANEEL. Aqui a gente tem uma analogia que ela está enraizada na Induscables. Em 1519, Hernán Cortés, em uma de suas incursões, tomou uma decisão extrema. Ao chegar na terra, ele mandou seus soldados queimarem os seus navios. Ou seja, não havia plano B. A única opção era avançar e conquistar. E com essa analogia, dentro da Induscables, nós começamos a analisar o cenário e percebemos que, para a digitalização do chão de fábrica, o problema não era o software, e sim a resistência cultural.
Foi falado em algumas palestras anteriores sobre esse mesmo tema de resistência cultural. E a Induscabos precisou também quebrar esse paradigma. E, com isso, precisamos de empenho de toda a equipe, tanto o PCP quanto o TI, para podermos implantar o sistema. Então, para a Induscabos, o que significava queimar os navios no nosso desafio? Significava que teríamos que parar de usar 100% as planilhas e passar a confiar 100% no sistema. Não dava para rodar 2 sistemas em paralelo. E isso só foi possível com o comprometimento total da equipe. Deixamos aqui um cronograma de implantação para que vocês pudessem observar o quanto nós levamos a sério esse processo. Então, dentro de 12 meses, nós paramos 100% as planilhas e passamos a utilizar 100% do sistema. O Preactor, desde o seu 2º mês, ele já foi implantado em produção. Cada erro que acontecia não era uma pedra no caminho. Nós apenas aprendíamos, corrigíamos e seguíamos para o próximo passo, até conseguirmos ter o sistema rodando 100%. Um dos grandes diferenciais da solução foi tornar um processo extremamente complexo em algo simples e intuitivo. Aqui aplicamos o conceito da regra dos 3 cliques. Primeiro, o usuário seleciona o horizonte de planejamento, definindo o período que deseja analisar. Em seguida, o sistema realiza automaticamente todo o cálculo de necessidades, estoques e geração das ordens de produção. E, por fim, com apenas mais um clique, essas ordens já são integradas e programadas diretamente no chão de fábrica. O que antes levava horas de análise e execução, hoje acontece em segundos. Isso permite que o time foque no que realmente importa: validar, ajustar e tomar decisões estratégicas. Então, a solução desenvolvida foi um gerador de ordens de produção automático, onde o PCP ele precisa apenas executar 3 ações dentro do sistema e as ordens são geradas automaticamente em questão de 2 minutos. O gerador ele foi criado em cima das regras que nós tínhamos dentro da Induscabos, então ele obedece 100% às nossas regras industriais, e ele foi feito com 4 pilares. O primeiro é o processamento de árvores, onde para cada produto acabado ele consegue visualizar todos os produtos intermediários e cada matéria-prima que é utilizada no processo. O segundo pilar é a gestão de estoques múltiplos e lotes múltiplos, onde ele visualiza o nosso estoque atual e fala para a gente o que nós vamos de fato precisar produzir e o que dá para atender com o nosso estoque, evitando retrabalho na produção, que deixaria o IP parado. O terceiro pilar, explosão e conversão, ele já, com esse clique, ele já gera todas as ordens necessárias. Então, desde a matéria-prima passando para o produto intermediário e do produto intermediário passando para o produto acabado. O quarto pilar é a análise de matéria-prima em tempo real, onde ele analisa o nosso estoque de matéria-prima e mostra para a gente o que nós podemos produzir com aquele material e o que nós vamos precisar adquirir para poder suprir as necessidades que nós temos. Com a solução implantada, aqui a gente tem alguns antes e após a solução. Então, o tempo de geração de ordens de produção, nós saímos de 270 horas mensais para 4 horas e meia. Mas, como o Guilherme colocou no anterior, se são apenas 3 cliques, o que são essas 4 horas e meia? O PCP, o lead time nosso, de materiais padronizados, eles oscilam entre 10 e 15 dias úteis no mês. Se nós considerarmos 10 dias úteis, 10 dias corridos, na verdade, 1 hora e meia. Então, 1 hora e meia vezes esses 3 giros no mês, dão as 4 horas e meia. Então, quando o sistema de gerador de ordens faz essa programação para a gente, o PCP faz um double check. Então, assim que ele finaliza, a gente não perde, né? A gente analisa essas 1 hora e meia para verificar tudo que foi para a fábrica e algum ajuste, algo nesse sentido, porque a gente envia a cada 10 dias 1000 ordens para a fábrica. Então, o sistema faz toda essa programação para a gente avalia 1 hora e meia e envia para a produção. O nosso OTD, ou prazo de entrega no cliente, nós conseguimos sair de 30 dias, passava de 30 dias,
Hoje, o nosso atraso não excede os 10 dias, e o PCP, principalmente, deixou de ser um processo de digitador de ordens de produção para ser um analista estratégico de cenários. Com o software nos dando a previsibilidade, que é muito importante, que o APS, quanto mais informações ele tiver, quanto mais ordens ele tiver para ver a longo prazo, a gente consegue também ter a previsão e o sincronismo dos nossos recursos. Então, como a gente tem essa previsibilidade para frente com o gerador, a gente consegue sincronizar os nossos recursos e, consequentemente, reduzir os gargalos e ter uma fábrica mais enxuta. Os nossos materiais especiais. Na linha verde, nós vemos que são os itens ETO. De 2022 até o começo de 2026, a nossa produção saiu de 5% de materiais ETO, engenheirar para pedido, para 40%. Esse reposicionamento nosso no mercado, ele nos tira de mais de 100 fabricantes, de mais de 100 concorrentes, para menos de 7, e a gente tem margens melhores também. Então, esse foi o grande fluxo, o grande resultado que nós conseguimos obter. Alguns produtos nossos, alguns itens, na verdade, são materiais, esses são padronizados, tá bom? E esses são materiais engenheirar para pedido. Então, é uma complexidade totalmente diferente, a gente vê pelas operações. A gente sai de 3 operações para até 30 operações. Então, a gente sai de 10 dias programando para menos de 2 minutos também. Até agora falamos bastante sobre planejamento e operação, mas para que tudo isso funcionasse na prática, foi necessário construir uma arquitetura de integração completa. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho conjunto entre a ANEEL e a TI. A área de tecnologia teve o papel de desenvolver e integrar todos os sistemas que sustentam esse fluxo de decisão. O gerador de ordens conversa diretamente com o ERP e com o APS, garantindo que o planejamento seja gerado de forma consistente. Essas informações seguem para o OpCenter, que organiza a execução no chão de fábrica, e chegam até os tablets utilizados pelos operadores. Por fim, o MES coleta os dados da produção e fecha o ciclo, alimentando novamente o planejamento. Esse modelo em ciclo fechado garante que planejamento e execução estejam sempre sincronizados. E graças às informações obtidas com o trabalho do nosso TI, com a ANEEL, nós temos essa programação em tempo real para a fábrica. Então, como a gente tem a informação muito rápida, assim que a gente finaliza a programação, ela é enviada para o chão de fábrica em tempo real. Então, nossa planta hoje possui esses tablets, no qual o operador tem, em tempo real, a programação que é enviada. Então, ele acessa a programação e acessa também as ordens de produção. Os resultados, nós reduzimos o tempo de abertura de ordem em 98%, os atrasos de mais de 30 para menos de 10 dias, nós temos uma visibilidade antecipada de 15 a 20 dias por estratégia nossa. Nós podemos ter mais, mas nós definimos ter essa estratégia. E para realizar simulações, menos de 10 minutos também. Aqui a gente vai passar um pouco mais rápido para ilustrar para vocês. É um gráfico de produção da Induscabos, está em 1.000 toneladas. Em 2015, nós implantamos o MES. Em 2019, nós implantamos o APS. E em 2024, a solução que foi o gerador de ordens de produção. E é nítida que após a implantação do APS e a implantação do gerador, a nossa produção cresceu. A nossa produção cresceu 70% de 2019 a 2025, sem aumentar o estoque e sem aumentar o WIP também. E para esse ano, nós estamos prevendo crescer 30%. Gostaria de destacar que a ANEEL, ela modelou
todo o APS para atender a nossa planta, a nossa estratégia, o nosso negócio. Então, são mais de 120 chamados de melhorias ao longo desde 2019, no qual a ANEEL realmente foi cirúrgica nas melhorias para a nossa planta. E esse projeto, inclusive, de geração de ordens, foi além do que nós esperávamos a ANEEL, no sentido de, a ANEEL, ela presta o serviço de consultoria para o APS, ou N-Plan. Essa solução que nós conseguimos com a ANEEL era algo que nós não esperávamos que eles fossem capazes de nos entregar. Então, isso abriu muito a nossa mente para futuras melhorias e soluções também. Em 2019, dentro do modelo tecnológico que tínhamos disponível, atingimos o que era considerado o estado da arte. Mas o cenário evoluiu e, junto com ele, a régua de excelência também mudou. Hoje, com a introdução de inteligência artificial, machine learning e digital twins, o que antes era o limite, passou a ser apenas o ponto de partida. Atualmente, estamos entre 60% e 70% dentro dessa nova régua. E é exatamente por isso que seguimos evoluindo. Estamos aprimorando toda a nossa infraestrutura tecnológica, preparando o ambiente para incorporar essas novas capacidades e avançar rumo ao novo 100%. Mais do que executar o plano, nosso objetivo agora é antecipar riscos e tomar decisões cada vez mais inteligentes. Então, como foi dito, nós esperávamos, em 2019, com a implantação do APS, que, com a sua maturidade, o nosso PPCP seria 100%. Porém, ao chegar em 2026, nós temos diversas outras ferramentas. Então, aquela régua que seria 100%, hoje, a gente está em torno de 65%. E é justamente por isso que nos próximos passos, nós já estamos com a implantação do N-Plan, a gente prevê o Go Live nos próximos 2 meses, no máximo, assim como cada vez mais implantar no nosso ambiente industrial a IA como um todo, como foi dito hoje, Digital Twin e diversas outras maneiras da gente automatizar a nossa fábrica. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Apresentação fantástica. Parabéns, Leonardo, Guilherme. Pessoal, temos um tempinho para perguntas? Alguém quer fazer algum questionamento para os meninos? É só erguer a mão. Vamos lá. Sinal que foi super bem esclarecido. Que bom, que bom. Sem perguntas, então, vou pedir o pessoal da produção entregar uma lembrancinha para vocês, como forma de agradecimento por terem estado aqui conosco. Podem vir aqui ao